Para ganhar a presidência da Câmara e Senado, Bolsonaro sentou-se docemente no colo do Centrão. Em 2018, Bolsonaro definiu o Centrão assim: a alta nata de tudo que não presta no Brasil. Baleia Rossi, 145 votos, foi amplamente derrotado por Arthur Lira, candidato de Bolsonaro, 302 votos. Logo em seguida, num golpe de mão, Lira extinguiu a composição para a mesa da Câmara já negociada entre os partidos. Lira delira. Logo depois, reuniu 300 pessoas para festejar em meio à pandemia e chantageia no ou dá ou desce. Quer todo o poder da mesa da Câmara. Segundo Baleia Rossi, que deve saber o que diz, a vitória de Arthur Lira e do Centrão custará 3 bilhões de reais para o país. Rodrigo Pacheco é o novo presidente do Senado, com apoio de Bolsonaro e de 10 partidos, pelo menos, incluindo PT e Rede. O Centrão é o Centrão. A cada crise, a cada votação importante, obrigará o presidente a sentar de novo e renegociará nova fatura. Especulam, os militares perderão poder. Imagino que Bolsonaro seguirá apostando no caos. No colo do Centrão, certamente, porque inúmeras as investigações contra o presidente e filhos. Mas não abrirá mão do poder militar como instrumento de ameaça. Pode trocar no topo, mas seguirá incensando e atiçando bases militares, incluindo as polícias militares e paramilitares. Para isso, vem escancarando a liberação na venda e uso de armas no Brasil. Enquanto tiver poder, essa é uma exigência do seu projeto de poder autoritário. O Brasil micro ajuda a explicar o Brasil macro. Na Câmara, essa foi também uma briga de herdeiros para consolidar o seu poder de herdeiros. Arthur Lira é contradição em termos de um partido autoapelidado Progressistas. Baleia Rossi é presidente nacional do MDB, filho do ex-deputado estadual, federal e ex-ministro Wagner Rossi. Arthur é filho do ex-senador Benedito de Lira, o Bill de Lira, atual prefeito da Barra de São Miguel, Alagoas. Bill de Lira chegou ao Senado em 2010, depois de grande sucesso popular, dançando nos palanques a cada comício. Coisa que se pode falar do Bill é que a dança dele não é lá essas coisas, mas ele está praticando. Isso, ele está. Bill, senador. Arthur Lira tem um compromisso em Alagoas: ajudar Fernando Collor a se reeleger senador em 2022. Collor precisa. A organização Arnon de Mello, dona da afiliada Globo em Alagoas, está mal das pernas. Fernando James, filho natural de Collor, terceiro suplente de deputado federal, é o diretor comercial na organização Arnon de Mello. Sucessor natural do pai na política, Fernando James é futuro candidato a deputado federal. James é neto de Arnon de Mello, ex-senador, pai de Fernando Collor. Arnon, celebrizado em tiroteio fatal no plenário do Senado, em 4 de dezembro de 1963. Arnon atirou no senador e grande adversário Silvestre Péricles, errou e a bala perdida matou outro senador, José Cairala. É compromisso de Arthur Lira ajudar os Collor a derrotar os Calheiros em Alagoas no próximo ano. Renan, o pai, senador, e Renan Filho, hoje governador e candidato ao Senado em 2022 contra Fernando Collor. Por essas e para abrir portas fechadas no Nordeste, Bolsonaro tem desfilado com Collor na região. Baleia Rossi, filho e herdeiro de Wagner Rossi. De Ribeirão Preto, Wagner Rossi foi secretário dos ex-governadores Orestes Quercia e Fleury. Rossi
pai de Baleia foi ministro da Agricultura nos governos Lula e Dilma, indicado por Michel Temer. Baleia Rossi, Lira e o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, votaram a favor do impeachment de Dilma. Tem acusações, denúncias contra os Lira e Rossi, o pai? Sim. O de sempre, um clique no Wikipédia e vocês encontram. Enquanto Bolsonaro torrava 3 bilhões para eleger Lira presidente da Câmara, as notícias, a vida caminhando. O Brasil, em janeiro, 12,8% da população na mais absoluta miséria, quase 27 milhões de pessoas, vivendo com R$ 8,20 por dia, se tanto. Somados, pobres e miseráveis, são 70 milhões de almas. Bolsonaro, com apoio de Lira e sentado no colo do Centrão, está obrigado a inventar um outro auxílio emergencial. Ou afunda. Notícia. Brilhante ideia do PSDB em São Paulo. Para evitar moradores de rua, a prefeitura instala pedras debaixo dos viadutos. Notícia. Essa explica motivos outros pelos quais Bolsonaro toca bilhões para eleger o presidente da Câmara. Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro, denunciado pelo assassinato de Gênesis da Silva há 18 anos, enfim deve ser julgado neste ano. Rodrigo Maia sai em lágrimas e menor. Menor ainda pela ameaça de analisar o impeachment só depois de traído por ACM Neto. ACM que liberou o DEM para voltar para o lugar onde já estava, no governo Bolsonaro, onde já tem 2 ministérios e pretende agora o 3º. Humorista, ACM fala em independência. Já Maia pagou pelo excesso de cautela, pela falta de coragem política. Sentado nas denúncias de impeachment, fazendo cálculos políticos e tentando suceder a si mesmo, perdeu. Não que com Baleia Rossi se fosse ganhar muito além de alguma expectativa e esperança. Aliás, é possível chamar os candidatos de Baleia Lira e Arthur Rossi. Não é de um jogo como esse que sairá ação ou reação que leve o Brasil para um outro rumo. Assistimos a uma disputa entre o ruim e o pior ainda, o que diz muito sobre onde estamos. Para começar, mais de 225 mil mortos e mais de 9 milhões de contaminados pela Covid. Para vacinas, por hora, apenas para a linha de frente da saúde, para alguns dos mais velhos e os fura-fila. E também, nas manchetes, muitas promessas da vacina futura. A propósito, também João Dória foi derrotado por Bolsonaro. Entende-se porque Bolsonaro infla Dória como seu candidato preferencial a enfrentar em 2022. Em favor de Baleia, Dória jogou com Rodrigo Maia, filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. Perdeu, por hora levaram de Dória o sonho do DEM na composição para 2022. Dória tomou um chapéu de Aécio Neves, neto de Tancredo, que se aliou a Arthur Lira. Coisas do PSDB que rachou o país por não ter votos para ganhar nas urnas. Em meio à barafunda, outro pré-candidato à presidência teve seu DNA exposto, agora com chancela oficial. No Supremo Tribunal, o ministro Lewandowski suspendeu o sigilo daquelas conversas entre Moro e os procuradores da Lava Jato. São 50 páginas de conversas no aplicativo Telegram que atestam cabalmente. Moro, que era juiz, trocava dicas e acertos com os procuradores, que são os acusadores. Isso é visto como legal só na República de Curitiba. República, durante a Lava Jato, blindada e incensada por grande parte do jornalismo,
TV Globo à frente, com revistas, jornalões e redes de rádio caudatários. Moro, que julgaria Lula, indicou testemunha que poderia atacar Lula. Moro sugeriu a Dallagnol ouvir uma pessoa. E Dallagnol respondeu ao juiz, pensava em mentir num documento oficial. Moro orientou incluir prova em denúncia já feita por procuradores. Moro juiz sugeriu a procuradores e Polícia Federal alterar operações da Lava Jato para atender ao seu projeto. Moro antecipou ao menos uma decisão judicial. E Moro aconselhou a recusar delação premiada do notório Eduardo Cunha, aquele do Somos Milhões de Cunhas. Moro foi contra investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque uma investigação sobre o PSDB exibiria o que até as pedras sabiam, sobre a contaminação do sistema político partidário empresarial como um todo, no mínimo pelo uso de Caixa 2. Investigação para valer desmontaria a farsa e exporia os farsantes e o grande farsante. Moro, juiz, e Dallagnol, procurador, trocavam confidências sobre a defesa de Lula. Com a autorização de Moro, os 25 advogados do escritório que defende Lula tiveram seus telefones grampeados e, junto, 300 clientes do escritório. Moro e Dallagnol trocaram confidências sobre denúncias de um advogado da Odebrecht, o senhor Tacla Duran. Denúncia de que um grande amigo do casal Moro, o advogado Zuccolotto, lucraria intermediando acordos de delação premiada. À época, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha, publicou a denúncia de Tacla Duran. Moro chama a jornalista de picareta. Na real, porque Mônica e não muitos romperam o pacto de silêncio midiático que então prevalecia. Nem seria preciso tanto vazamento sobre Moro para saber quem ele é e como agiu. Moro vazou delação do ex-ministro Palocci há 6 dias da eleição de 2018. E depois foi servir e ser humilhado no governo de Bolsonaro que ele tanto ajudou a eleger. E a delação de Palocci seria mais tarde desqualificada por falta de provas, mas serviu na eleição. Moro ministro visitou CIA, FBI, etc. E Moro juiz ordenou a Dallagnol colocar autoridades de investigação dos Estados Unidos para trabalhar no caso. Como se sabe, em 2015, 17 agentes do FBI desembarcaram em Curitiba, na Lava Jato. Moro combinou com Dallagnol agir antes que Lula se tornasse ministro de Dilma. E Dallagnol, o acusador, um dia avisou Moro, o julgador. Denúncia do Lula sendo protocolada em breve. Denúncia do Cabral protocolada amanhã. Moro, o juiz, responde com um emoji que sorri e escreve para Dallagnol, o procurador. Um bom dia, afinal. Nas conversas, Moro dá dicas a Dallagnol sobre como driblar o Supremo Tribunal Federal. Agora, com seu DNA sendo exposto, Moro diz não reconhecer a autenticidade das mensagens. Mas, ao mesmo tempo, afirma, se verdadeiras, a origem é ilícita. Essa é a lógica do Conge e sua Lava Jato. Dar a si mesmos licença para corromper a lei em nome do combate à corrupção. Ferir a lei em nome da lei. Nos créditos, a descrição logo abaixo desse post, link para 50 páginas de indecência jurídica. Há mais de ano, o Supremo tem uma decisão para ser tomada. Votar se Moro foi parcial ou imparcial ao julgar Lula. Ao que parece, travestido de cálculo político, tem faltado coragem. O ministro Marco Aurélio de Mello se aposenta em junho por idade. Então, Bolsonaro fará mais um ministro seu no Supremo. No caso, ao que promete, alguém terrivelmente evangélico.
leia-se favorável a ele. Espera-se que todos tenham aprendido com a estrondosa derrota de Rodrigo Maia. Cautela excessiva pode ser percebida como ou se tornar covardia.